muito obrigado, né? Agradecer, Maurício, pelo convite. Tá, boa noite, né, para todo mundo. Assim, quem não me conhece, o Mal comentou um pouquinho, né? A gente é amigo do ensino médio faz muito tempo. Acho que a gente fez técnica e mecânica e, sei lá, acho que eu, ele e mais um outro colega que foi para ciências humanas depois de faculdade, né? Então, assim, eu fico muito feliz, é uma amizade que eu gosto muito, é muito legal, né, saber que depois de tantos anos a gente ainda continua juntos e ainda consegue, né, conversar um pouco, enfim, ainda trazer a questão das pesquisas e tudo mais nesse sentido. E aí foi um pouco que o Mal comentou, né, eu estudei na Unila, lá eu fiz ciência política e sociologia, né, de formação, com ênfase na América Latina, e me formei já tem uns 3 anos, mais ou menos, e aí agora, esse ano, eu ingressei no PROLAN. E, basicamente, né, o que eu estudo é pensamento político-social latino-americano, e especificamente teoria marxista da dependência e alguns temas da sociologia do trabalho, como a superexploração do trabalho. Enfim, e aí, conversando um pouco com o Mal, a gente pensou nisso, né, de eu trazer um pouquinho o texto do Rui Mauro Marini, né, que é a dialética da dependência, e a ideia é a gente conversar um pouquinho, eu trazer alguns elementos aqui para vocês, na questão de contexto também, falar um pouco do quem foi o Rui Mauro Marini, só para a gente entender, porque um pouco da trajetória da vida dele é importante para entender por que ele estudou, enfim, por que ele foi um dos fundadores da teoria marxista da dependência. Então, né, essa fotinho do Rui Mauro Marini, bigodudo, eu sempre procuro fotos dele, ele tá sempre, né, no blazerzinho branco dele, bigodudo, e esse aqui eu trouxe uma fotinho do Marini. Falando um pouquinho sobre a cronologia de vida dele, né, o Marini é mineiro, ele nasceu em Barbacena, em 1938, ele estudou Ciências Sociais na Escola Brasileira de Administração Pública da FGV. Porém, ele realmente começou a ter um pouco mais de estudos marxistas, né, estudar o Marx, o Lenin, foi quando ele foi para Paris, que foi em 1958 a 61, e lá que ele teve mais contato com os textos marxianos, com a teoria marxista, e também a primeira aproximação dele com os estudos da CEPAL. E nesse processo, quando ele volta lá de Paris, ele entra nessa organização revolucionária marxista político-operária, que é a POLOP, que foi bastante forte ali um pouquinho antes da ditadura militar, enquanto movimento social e movimento revolucionário. E em 62, ali entre 62 e 64, ele ingressa na UNB, né? Então ele foi professor da UNB, especificamente voltado ali para o enfoque latino-americano. Inclusive, é aí que ele conhece o Teutônio e a Vânia, na verdade, né? Os dois também estavam dando aulas na UNB, e foi aí que ele começou a ter um primeiro contato com a Vânia Bambirra e com o Teutônio, que foram, né, também quem ajudou bastante ele no processo da criação da teoria marxista da dependência, né. Só que, bom, em 64 temos o golpe, né, militar brasileiro, e aí você tem o primeiro exílio do Marini, que é quando ele vai para o México, na verdade, né? E é que foi entre 64 e 69. Nesse momento, o Marini ele não vai necessariamente para a UNAM, né, que é a Universidade Nacional Autônoma do México. Ele fica em alguns outros centros de estudos latino-americanos, mexicanos também, mas é onde ele começa a ter um pouco mais de contato com a teoria latino-americanista, assim, né?
Só que aí aconteceu algo que, não sei se vocês sabem, em 68, na cidade do México, teve um massacre de estudantes, que foi conhecido como massacre de Tlatelolco, e ele foi uma das figuras que fez muita crítica, né, denunciou esse massacre, e aí ele teve uma treta diplomática real, e ele precisou sair do México, né, ele precisou sair do México, e nesse momento, que é ali em 69, então aconteceu em 68 até 69, ele começou a ter muitos problemas diplomáticos em relação de estar no México, e aí foi quando ele foi para o Chile, né, então como segundo exílio, em 69 até 73, ele teve duas grandes atuações no Chile, que uma é o MIR, que eu coloquei aí, que é o Movimento de Esquerda Revolucionário, que foi um movimento muito forte no Chile, foi um dos movimentos até que ajudaram a ascensão do Allende, enfim, que teve um grande protagonismo no Chile, e também na CESO, né, que é o Centro de Estudos Socioeconômicos da Faculdade de Economia do Chile. E é nesse momento, né, que é o momento que grande parte da intelectualidade brasileira estava no México, então no México, perdão, no Chile. Então você tinha Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faleto, você tinha o José Serra, você tava, Celso Furtado estava lá nesse momento também. Aí o Marini estava, Teutônio estava, a Vânia estava, e várias outras figuras que principalmente estavam pensando a questão da relação principal de desenvolvimento e subdesenvolvimento na América Latina, e todos eles estavam ali na CESO, que é esse Centro de Estudos Socioeconômicos, e é lá que basicamente eles faziam todas as reuniões, as discussões, os debates, e é lá que eles estavam nesse momento, então foi um intenso produção também acadêmica, intensa produção de vários textos, inclusive, né, a dialética da dependência foi escrita em 73, né, um pouco antes do golpe, inclusive. Então, assim, a CESO, nesse momento, ela é bastante importante nesse sentido de que era o centro ali, o local dos debates que estavam sendo realizados para entender a questão da desenvolvimento, do subdesenvolvimento, enfim, essa questão da dependência, né, latino-americana, e é aí que nasce, né, as vertentes das teorias da dependência, né. Bom, em 73 temos o golpe, né, do Pinochet, e aí o Marini volta para o México, e aí sim ele integra lá na UNAM, do Centro de Estudos Latino-Americanos, que é um centro de estudos que é muito forte, na verdade, na América Latina. Eu acho que na América Latina é o centro de estudos mais importante. Muitas pessoas passaram, né, do sentido dos estudos latino-americanistas. E então ele fica ali como professor, adjunto, enfim, na UNAM até 78. E nesse período de 78 a 83 é esse período de transição e que depois ele retorna para o Brasil. Porque você tem ali o processo de anistia, né, em que algumas figuras políticas e intelectuais começam a retornar do Brasil, e salvo me engano, ele volta ali mais ou menos em 82, o Brasil, e durante 1984 e 97, o Cristóvão Buarque era o reitor da UNB na época, e ele reintegrou o Marini como professor da universidade, e foi em 97 que o Marini faleceu. Tá? Então, trouxe um pouquinho essa trajetória de vida do Marini, e principalmente os principais momentos históricos que ele passou e quais foram ali as questões que acabaram reverberando também na obra dele.
Bom, um pouquinho de contexto, né, da teoria marxista da dependência. Eu tentei achar uma foto do Marini sorrindo, não consegui achar, da Vânia e do Teotônio eu consegui. Mas, basicamente, né, a teoria marxista da dependência é formada por essas três pessoas, né, o Marini, a Vânia Bambich e o Teotônio. E um pouquinho antes, assim, de começar, eu estava até comentando um pouco com o Mal, é interessante pensar, os três, literalmente, eles se dividiram para elaborar a teoria marxista da dependência. O Teotônio dos Santos, ele ficou mais especificamente com teorias da macroeconomia, teorias mais gerais, para entender essa relação de dependência latino-americana. A Vânia, ela ficou mais com os estudos de caso, e um dos trabalhos dela, ela coloca algumas tipologias, então ela coloca alguns países de caráter dependente do tipo A, tipo B, tipo C, ali tem algumas questões que são diferentes, né, entre eles, então ela ficou um pouco com essa questão dos estudos de caso. E o Marini, principalmente, ele ficou na função de reinterpretar a teoria do valor em Marx, e principalmente para entender a relação de exploração, né, trabalho e exploração na América Latina. Então, eles literalmente se dividiram para elaborar a teoria marxista da dependência. E, como eu tinha comentado um pouquinho, né, então você tem esse contexto que no pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, você tem a criação das comissões econômicas no mundo todo, né, vocês de RI sabem muito melhor do que eu, então aqui é só uma passagem mesmo, e que a CEPAL, né, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, na figura do Raul Prebisch, né, do Argentina, ele foi muito importante nesse momento, e dentro da teoria da dependência, tem muitas coisas, né? O próprio Marini, a gente vai ver isso, ele pega algumas questões, alguns estudos elaborados, né, do Prebisch para entender essa relação de dependência. E aí, nesse sentido, ali na CESO, como eu tinha comentado, eu tive uma professora que ela falava que a gente sempre fala teoria da dependência no singular, e ela sempre comentava que são teorias da dependência, no plural, no sentido que você tem várias vertentes e formas de entender e aprender exatamente o que acontece, né, em relação à dependência. Então, eu coloquei ali, né, que existe ali basicamente as teses desenvolvimentistas, principalmente, né, pensando a figura do FHC, né, e do Enzo Faleto, que eles têm um livro bastante clássico, importante para a teoria da dependência, e as teses de revolução social, né, que é aí já o que a teoria marxista, perdão, gente, a teoria marxista da dependência prega, assim, né, coloca. Então, principalmente, não sei se vocês sabem, mas o FHC e o Marini, eles tiveram realmente vários debates de questão de textos escritos. Então, o FHC escreve um texto, o Marini rebate, a FHC escreve outro texto, o Marini rebate. Então, essa discussão, principalmente na década ali de 70, foi bastante intensa, nesse sentido, entre os dois. Então, quando você pega para estudar um pouco esse contexto, vocês vão acabar encontrando esse debate entre os dois, e que depois a gente pode entrar, né, na hora de conversar um pouquinho, quais seriam as grandes diferenças, para não me alongar muito aqui, tá? Entrando bem, né, já no texto da dialética da dependência, né, eu coloquei aqui a estrutura do texto, né, que ele é dividido basicamente em 6 partes, e tem esse pós-escrito, né, que o Marini, então, eu já passei para vocês todos aqueles textos, né, toda a composição. Não sei se vocês sentiram isso, mas por mais que tenha sido o Marini que escreveu, o texto foi escrito em espanhol e não em português, então eu passei uma tradução, e eu sinto que ainda assim é um texto, por conta da tradução mesmo, é um texto um pouquinho difícil para entender algumas questões ali,
colocadas, tem várias ênclises, mesóclises ali, que tem muito no espanhol, mas no português não faz muito sentido ter, e que às vezes dificulta um pouco a leitura. Mas o que eu gostaria de trazer aqui para a gente pensar um pouquinho são os pontos de destaque, né, em relação a esse texto, assim. Então, lá, para o Marini, a economia latino-americana, ela apresenta particularidades, e por conta dessas particularidades não há, na verdade, um pré-capitalismo, e sim um capitalismo sui generis, ou seja, um capitalismo específico, que é da região. Só para contextualizar, isso é principalmente uma crítica que o Marini faz à Terceira Internacional, e principalmente às teses stalinistas, tá, do processo que você precisaria, que é essa ideia etapista revolucionária, ou seja, que existem sociedades pré-capitalistas, essas sociedades precisam se desenvolver, fazer uma revolução burguesa e, a partir disso, uma revolução socialista. Né, como se fossem umas etapas, como se fosse uma receita de bolo. Então, quando o Marini traz essa noção que não há um pré-capitalismo, e sim um capitalismo sui generis, que é específico da região, ele está quebrando e criticando essas teses. Tá? Esse é um primeiro momento que é importante. A segunda questão que ele coloca aqui é essa dependência como subordinação, né? Que essas relações de produção das nações subordinadas, elas são modificadas para garantir essa reprodução da dependência. Então, é como se fosse realmente uma estrutura, né? Como a dependência quanto uma estrutura, e uma estrutura global. Ela não está isolada, e sim ela está conectada com várias questões relacionadas à economia mundial. E essa conexão, ela se dá principalmente pela divisão internacional do trabalho, esse ponto C, que é esse momento que determina e norteia o desenvolvimento na América Latina. Então, Marini, ele coloca que a América Latina, nesse processo histórico de divisão internacional do trabalho, ela começa a ter uma economia, por exemplo, exportadora, ou seja, ela tem uma certa especificidade, uma certa especialidade, por conta dessa divisão internacional do trabalho. Tá? Outros pontos em destaque que o Marini coloca e que é importante, porque ele vai analisar, por exemplo, principalmente de que sem essa produção, principalmente de comida na América Latina, não teria sido possível a subsistência, escrevi errado, perdão, subsistência da classe trabalhadora nos países centrais. E é interessante isso porque ele analisa também como é a composição da classe trabalhadora nos países centrais, ele analisa a composição da classe trabalhadora na América Latina, e ele tenta demonstrar que toda aquela revolução industrial, todo esse processo principalmente de tecnológico, de você colocar, ter uma economia, né, uma produção, muitas vezes, né, enfim, intensificação do trabalho, prolongamento da jornada de trabalho, muito, muito forte, ela só existiu porque teve uma periferia, teve outros países, outros trabalhadores que estavam especificamente produzindo comida para esses trabalhadores. Então, ele consegue fazer essa leitura, tanto local quanto internacional. Ele consegue fazer essas leituras, ele traz essa questão em um dado momento do texto dele, né? Outra questão, né, não sei se vocês têm familiaridade com isso, mas o Marini utiliza muito, mas muita teoria do valor em Marx para explicar essas relações de produção e exploração na América Latina. A todo momento ele retoma vários conceitos, mais-valia relativa, mais-valia absoluta, queda tendencial da taxa de lucro, ele comenta várias questões, vários conceitos que estão na teoria do valor do Marx, né, que está lá no Capital. Então, ele está sempre retomando essa teoria do valor para poder explicar essa particularidade da América Latina, né?
E aí, nesse sentido, ele chega na conclusão de que os capitalistas latino-americanos, devido a essa baixa da taxa de lucro, que tem a ver com a tese do Prebisch, que é a deterioração dos termos de troca, tá? Então ele usa também o Prebisch um pouco para tentar entender isso, então ele entende que tem essa baixa taxa de lucro, porque se você só produz comida e você vai fazer essas trocas comerciais com os países centrais, que têm um alto valor agregado na sua mercadoria, no seu produto, você tem uma margem de lucro muito baixa, enquanto capitalista. Muito baixa. E o Marini entende que, nesse sentido, há uma tentativa de compensar. Como compensar essa taxa de lucro muito baixa na América Latina. E aí que ele traz a questão da superexploração da força do trabalho, né? Superexploração do trabalho. E aí ele vai comentar que que a superexploração do trabalho, né, ela tem três mecanismos, que é a intensificação do trabalho, né, o prolongamento da jornada de trabalho e essa redução do consumo do trabalhador para além do seu limite. O que ele quer dizer com isso? Numa jornada, você intensifica o trabalho, então, se em uma hora você produz 2 cadeiras, em uma hora você vai produzir 4, em uma hora você vai produzir 8. Isso é intensificação do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, você pensa assim, bom, você não vai trabalhar só 8 horas, você vai trabalhar 10, você vai trabalhar 12. Então, você prolonga essa jornada de trabalho. E, nesse sentido, essa redução do consumo, que é o terceiro questão que ele comenta, nada mais é do que o salário do trabalhador ser tão baixo que ele não consegue nem se reproduzir, que ele não consegue nem comprar comida direito, que ele nem consegue se reproduzir enquanto ser humano. Então, é uma forma de literalmente expropriar muita parte ali do que seria o valor da força de trabalho do trabalhador. E ele comenta que tudo isso porque você tem uma grande massa de trabalhadores desempregados. Você tem muita gente desempregada. Logo, se essas pessoas perdem emprego, ou se você consegue ter uma margem ali de você não de ficar trocando o trabalhador a todo momento. Então, ele comenta que essa questão é algo exatamente. Então vocês conhecem, perfeito, é o exército de reserva, exatamente. Exército industrial de reserva que está lá na teoria do valor do Marx. Essa é a questão, exatamente por isso. Então, não é à toa que a América Latina tem uma alta taxa de desemprego, para poder sustentar essa compensação e essa superexploração da força de trabalho, tá? Então, esse é o grande destaque essa grande categoria, esse grande conceito que ele traz, né, o Marini, para a dialética da dependência. Os últimos 2 pontos de destaque que eu queria colocar para vocês ele comenta que a economia latino-americana, ela nasce para atender uma demanda pré-existente e ela se estrutura em função das exigências de mercado dos países centrais. O que isso quer dizer? Se nos países centrais os trabalhadores estão focados em produzir tecnologia, então os países periféricos vai produzir comida. E não existe uma margem de manobra para você fazer outra coisa. Existe uma pressão política, e aí até uma questão que não está, ele comenta no texto, assim, mas não está necessariamente, eu até trouxe que é a questão do subimperialismo, mas a ideia do imperialismo. Então, como essa questão de como você tem ali uma estruturação do seu país a partir dessas exigências dos mercados centrais. Tá? E por último, que
né, que é a grande questão principal para o Marini, que essa condição da dependência ela está conectada a esse tipo específico de exploração na América Latina. Então, para o Marini, o fundamento da dependência é a superexploração da força do trabalho, né? É o que fundamenta e é o que estrutura a dependência dos países latino-americanos, tá? Esses são os pontos em destaque, aí, obviamente, a gente pode conversar depois alguns outros que vocês acham também, enfim, pensando ali pela minha leitura. E no pós-escrito, o Marini até coloca, né, que a dialética da dependência ele é um texto introdutório, né, e que é uma tentativa desse estudo das leis tendenciais de desenvolvimento do capitalismo dependente, porque ele também ele se coloca ali para entender um pouco que a teoria do valor do Marx é principalmente para entender as leis tendenciais do capitalismo. E é o que ele tenta aqui com a dialética da dependência, é estudar essas leis tendenciais de desenvolvimento do capitalismo dependente, ou seja, é específico da região. Tá? Então, ele está bem colado mesmo com a teoria do valor do Marx. E aí, né, os principais conceitos, aí eu trouxe os 3 principais conceitos, né, do Marini. Então, a gente coloca aqui que primeiro deles é a dependência, né, essa relação de subordinação própria da forma como o capital e os interesses de seus donos se internacionalizam de maneira cada vez mais integrada e intensificada. É entender como a dependência é esse mecanismo central de subordinação de território, do espaço, dos sujeitos, dos países subdesenvolvidos, e como ele também essa forma de perpetuação do poder, de reprodução do capitalismo na esfera internacional, tá? E essa questão do desenvolvimento e subdesenvolvimento, eles são processos indissociáveis e necessários para a própria reprodução do capitalismo, tá? Então, ele coloca, então, se a gente fosse colocar os conceitos principais, primeiro, a dependência, segundo, a superexploração, né, da força de trabalho, como eu comentei, com essa categoria principal para explicar essa particularidade histórica na América Latina, né, como esse mecanismo de criação de valor e mais valor, e principalmente entendendo que, por mais que os trabalhadores dos países centrais, eles eram, ainda em meio a essa exploração, tratados como operários e consumidores, na periferia o trabalhador ele nem é um sujeito de consumo, que é essa questão, ou seja, o terceiro mecanismo do trabalhador nem conseguir se reproduzir enquanto ser humano, né, reproduzir sua própria vida. E isso lhe é negado em grandes esferas, né, em grandes contingenciamentos. E, por último, que não tá bem leve, assim, lá na dialética da dependência, mas é um conceito de subimperialismo, que o Marini ele vem trabalhar em alguns textos posteriores, né, que é esse papel de como que as economias, mesmo elas sendo subdesenvolvidas, elas acabam se reproduzindo no interior, né, de suas economias e também com as demais economias subdesenvolvidas, né. A gente pode até discutir sobre esse conceito. Dos 3, é o conceito que eu tenho menos estudo, mas eu tenho muitos colegas que estudaram e eles usaram bastante esse conceito para, por exemplo, entender o papel subimperialista do Brasil no Paraguai, por exemplo, ou em outros países latino-americanos, a partir dos investimentos do BNDES, das grandes plantações de soja que tem no Paraguai. Os donos são capitalistas brasileiros e não paraguaios, esse investimento do próprio banco do BNDES no Paraguai. Então, é um conceito para tentar entender essas relações que os próprios países dependentes da América Latina têm entre si, tá? Então, principalmente pensar Brasil, pensar Argentina, pensar o México, nos demais países, tá? Esse é um pouco a ideia do subimperialismo, desse conceito do Marini.
tá? E a junção dessas três categorias é o que explicam essa dialética do desenvolvimento latino-americano, tá? É isso. Muito obrigado, gente. Ó, 30 minutos certinho. Falei 20, falei que ia falar 20, falei 30. Mas é isso. Obrigado, Davi. Bora conversar, gente. Bora conversar um pouquinho, né? Fiz uma leve apresentação aí bem por cima um pouco do qual que são as teses, o que o Marini pensa. Dá para a gente fazer várias, eu estava até brincando com o Maurício, né? Tentar pensar, por exemplo, a China é uma nova dependência, qual que é o papel da China e esse investimento na América Latina, são diferentes ou não? E também pensar o que você